Aqui estou analisando o livro A Economia Política da Escravidão, de Eugene Genovese, e num trecho que logo ele afirma que falar, por exemplo, sobre a Guerra de Secessão hoje em dia seria o mesmo, seria a arte de dizer coisas velhas de maneira nova. Então o que eu estou fazendo no meu TCC é mais ou menos isso aí, é dizer coisas velhas de uma forma nova, porém analisando alguns aspectos que possam ser comparados com a história do Brasil. Só que nesse momento eu queria destacar o que ele estava discutindo aqui no começo do livro se existem correntes que analisam a Guerra de Secessão de uma forma que ela foi uma guerra irrefreável, não pôde ser interrompida, e inevitável, não tinha como ela não acontecer. Só que a grande questão é saber por que uma guerra chega ao ponto de ser inevitável. Bom, nós sabemos, isso inclusive vem até do próprio colégio, nós sabemos que é o norte industrial contra o sul agrícola que vai se degladiar nesse conflito entre 1861 e 1865. Porém, nós temos que ter o seguinte em mente: a Guerra de Secessão ela vai ocorrer entre duas sociedades com duas características, que na minha opinião a primeira não é obrigatoriamente causa de guerra, mas a segunda é. Qual que é essa primeira causa? A primeira situação entre as duas regiões? São duas regiões completamente diferentes. O norte industrial, trabalho livre em expansão, e o sul, trabalho escravo, agrícola, e mais voltado para dentro, ou seja, é uma sociedade mais aristocrática, quase europeia, faltando-lhe apenas os títulos de nobreza, os títulos nobiliárquicos, e fechado em si mesmo, mas com trabalho escravo. Só que, por mais antagônicas que as duas sociedades, norte e sul, fossem e realmente eram, isso por si só não é uma causa para uma guerra, necessariamente. Pode vir a ocorrer, mas isso não é o que transformou a Guerra de Secessão em uma guerra inevitável, e irrefreável, como o próprio Genovese diz. Agora, a segunda característica não. A segunda característica ela já é uma garantia de que realmente a guerra era inevitável. Que é qual? Eram duas sociedades que, além de serem, como eu já disse, antagônicas, eram sociedades que precisavam e estavam em vias de expansão. Tanto os negócios industriais e economia nortista crescia e precisava de novos mercados e novas receitas e tudo mais, como, por outro lado, a sociedade sulista ela precisava de expansão até para a sua sobrevivência, pelo seu modelo de plantation, de grandes plantações. E é aí que entra a grande questão, que foi a ocupação do Oeste, as terras do Oeste que se abriam em um processo muito rápido. Os Estados Unidos se expandiam para o Oeste rapidamente, e esses novos territórios, esses novos estados queriam entrar para a União. De que forma eles deveriam entrar? Adotando o modelo nortista de industrial, financeiro, trabalho livre, ou o modelo sulista, agrícola, plantation, trabalho escravo? Qual era o modelo? Obviamente que tanto nortistas quanto sulistas se degladiavam aí no cenário político para que o seu modelo fosse o prioritário e que fosse aquele que se expandisse para o Oeste. Então essa é a grande questão, porque a maioria dos trabalhos nos faz crer que foi a escravidão, e tão somente a escravidão, o único modelo ou o único fator que levou à guerra. E não foi, na minha opinião, e é o que eu defendo na minha tese aqui no TCC, é que justamente foi
a ocupação do Oeste, mais do que a escravidão, como fator principal para que a guerra entre Norte e Sul ocorresse. Tá? Pois bem, o Norte não tinha uma preocupação. Claro, o Norte era contrário à escravidão, mas não por uma questão moral e humana, embora nós encontremos associações, né, instituições abolicionistas e pessoas ligadas ao Norte com ideais humanos por trás da abolição, mas a questão era econômica. O Norte queria acabar com a escravidão ou evitar que a escravidão se expandisse para o Oeste por fatores meramente econômicos e não humanitários. Mesmo o Norte nunca tentou acabar com a escravidão no Sul. Nunca. O que o Norte queria, tá, era evitar que o modelo sulista escravocrata se expandisse para o Oeste. Essa era a intenção do Norte. E mesmo quando o governo estava ao lado do Norte, né, apoiava as políticas nortistas, em nenhum momento tentou-se acabar com a escravidão no Sul ou tentou-se atrapalhar essa escravidão no Sul. O que tentou-se, sim, foi a expansão da escravidão para o Oeste. E mesmo com Lincoln, mesmo o Abraham Lincoln, que esse é um erro que muitas pessoas cometem, né? Mesmo o Abraham Lincoln, ele nunca foi abolicionista e nunca foi, tá, defensor de igualdade de direitos dos negros. Essa é uma confusão muito comum na historiografia, né? Compara-se muito, né? E aí eu vejo com erro e eu digo, o Lincoln não era a Princesa Isabel. Lincoln não era a Princesa Isabel e nunca foi. O Lincoln, antes mesmo da eleição, ele dizia claramente que ele não tinha como sua meta, como sua prioridade de governo ou uma política sua, acabar com a escravidão. Em nenhum momento anterior à Guerra Civil, o Lincoln era um defensor da abolição da escravidão e muito menos de igualdade em condições de cidadania do negro para com o branco. O que o Lincoln queria, e isso sim, era evitar que a escravidão se expandisse, porque ele sabia que a escravidão tinha um fim predeterminado. E era a escravidão ela acabaria, contrariamente à Princesa Isabel. O Lincoln não era a Princesa Isabel. O Lincoln estava mais para Dom Pedro II. Tanto quanto o Lincoln, o Dom Pedro II no Brasil sabia que a escravidão era algo prejudicial, mas que ao mesmo tempo não poderia ser acabada de uma hora para outra, porque a sociedade brasileira, no caso, inteiramente dependia da escravidão. E a sociedade sulista nos Estados Unidos, que era poderosa também, dependia da escravidão. Não adiantava você chegar numa canetada, como a Princesa Isabel fez, acabando com a escravidão. Inclusive, isso, né, defendo no TCC, esse fim da escravidão, como se deu no Brasil, foi prejudicial, para a própria monarquia, porque no ano seguinte, as classes, os antigos donos de escravos, apoiaram em massa o movimento republicano e a monarquia caiu. Foi prejudicial, para a população, porque com a instalação do regime republicano militarista, tá, o pouco que tinha de liberdade de imprensa e de eleições também foi extinguido, tá? E 3, para os próprios negros brasileiros, porque não houve nenhum processo de adaptação do negro à nova sociedade livre. Ele foi simplesmente jogado, tá, e está livre, mas e aí? Em que situações? E tudo isso vai ser discutido. Então, a escravidão não foi o principal ponto do Lincoln. A escravidão só vai entrar na política do Lincoln, e aí em formas de emendas à Constituição, acabando com a escravidão em todo o território, por necessidade da guerra. Então, quando o Lincoln assina uma emenda à Constituição, tá, e